Por favor, pessoal, uma salva de palmas para o Guilherme Afonso. Obrigado por ter vindo aí. A ideia é falar um pouco da história, né? Da sua vida no mercado de capitais. Uma história bem bacana de contar. Okay. Prefere que eu fale aqui assim mesmo de pé, né? Melhor. Eu preparei um improviso aqui que eu preciso fazer uso dele. O tema que tinha me dado era investindo com mentalidade empresarial. Imagino que... Aí eu pensei que, de certa forma, era uma interpretação um pouco do que eu tinha feito na vida. Então, eu vou começar contando o seguinte. Eu estudei aqui na USP, fiz engenharia de produção na Poli, e depois fui para a Bahia trabalhar com meu pai, que tinha uma revenda Caterpillar. Ele era paulista, mas tinha uma revenda Caterpillar na Bahia. E a revenda Caterpillar, normalmente no mundo, é um negócio meio parecido, ou pelo menos tem o mesmo sentido, de fabricante Coca-Cola. Tem algumas corporações assim. Elas são super bem estruturadas, elas têm padrões mundiais, então você convive com coisas, com práticas que estão pelo mundo todo. Normalmente as melhores práticas são distribuídas para todos. E, sei lá, das coisas assim. Hoje em dia isso não faz nenhuma graça, mas em Salvador nós tivemos o primeiro computador que surgiu na cidade. Era um /3 da IBM, tinha um ambiente especial para ele trabalhar, não servia a qualquer temperatura, para você ter uma ideia como eram os tempos naquela época. O piso era elevado, sei lá por quê. Foi só quando eu fui estudar nos Estados Unidos que eu voltei com a ideia de que o computador funciona em temperatura normal, então não sei por que precisa ser uma sala refrigerada para botar o computador. Mas essas coisas naquela época pegavam. De qualquer forma, isso dava a gente sempre uma postura, diria, moderna assim, em relação ao mundo. A gente entendia como é que as coisas funcionavam, entendia um pouco. E meu pai tinha na cabeça sempre de que o sistema Caterpillar no Brasil estava mal estruturado porque havia muitos revendedores. E que aquilo ia se consolidar. Pelo mundo, em geral, era 1, no máximo 2. Então, haveria um processo de consolidação e que nós tínhamos que estar preparados para esse processo de consolidação. E aí, eu, apesar de ter feito engenharia, sempre trabalhei no Banco Noroeste, uma época, gostava da questão financeira. E aí que eu vi com a seguinte sacada, vamos dizer. Olha, porque nós vivíamos o seguinte dilema. Então, para crescer, a gente precisava comprar o vizinho, que era o outro revendedor. E sempre que a gente estava bem e tinha dinheiro para comprar o vizinho que vivia exatamente do mesmo negócio também estava bem e não queria vender. E quando aparecia o vizinho querendo vender, nós não tínhamos dinheiro para comprar. E não havia como a gente ultrapassar esse dilema. E aí a sacada foi, olha, vamos fazer o seguinte, vamos começar a investir em coisas que não tem nada a ver com o que a gente faz, em uma indústria provavelmente de ciclo diferente, e quem sabe a gente faz essa coincidência de um dia o negócio Caterpillar está mal e a gente está bem. Isso de fato aconteceu uns anos depois, e depois eu volto ao assunto, mas quando aconteceu, o negócio não Caterpillar, e aí eu vou contar que a gente começou a fazer investimento financeiro via bolsa em outras empresas, estava tão bem que a gente pensou 2 vezes, será que vale a pena vender as coisas que estão boas para comprar um pouco mais do que está ruim? E acabamos decidindo pelo oposto, ficar com as participações e vender o negócio Caterpillar. E aí, essas participações, elas tinham a seguinte característica, ou seja, a gente estava procurando indústrias que estavam, de alguma maneira, a gente entendia conjunturalmente mal, porque o mercado assim entendia, e que a gente pudesse participar da recuperação. Quando a gente acreditava que haveria um futuro para aquela indústria e que a gente seria capaz de escolher dentro daquela indústria, dentro do mercado de capitais, uma companhia boa para ser vencedora, para ser sobrevivente, que nós estaríamos num bom caminho. E aí, para praticar essa tese, a gente criou um monte de subteses, do tipo, eu quero ter uma participação grande o suficiente para influir, mas nem tão grande que eu perca o sono com o negócio, em geral, que estava mal. Sempre que a gente começava, em geral, o negócio estava mal, esse era o sentido. E a gente foi falar, então 5% era um número mágico,
que dava chance de participar, mas ao mesmo tempo a gente não acabaria junto com o negócio, se por acaso desse errado, e alguns deram, eu já vou confessando. E este é um pedaço da tese, o outro pedaço era uma questão de governança. Ou seja, a gente precisava começar a participar das decisões daquilo que a gente acreditava que era possível virada daquele negócio. Tem negócio de todos os tipos, ou seja, houve casos em que simplesmente a gente assistiu à recuperação e procurou ser solidário no momento que foi necessário. Aí eu vou só contar, o nosso caso de maior sucesso foi ter investido mais ou menos uns 5% do capital do Unibanco, e a nossa única grande participação, e a gente escolheu, é interessante contar, a gente escolheu o Unibanco, a gente acreditava, em 1986, o mercado de capitais chegou à conclusão que a indústria financeira no Brasil ia acabar. Então, Itaú, Bradesco, todo mundo era vendido mais ou menos, tinha um dividend yield de mais de 20%. Vocês têm uma ideia de que mundo era aquele. Por quê? Porque no dia que foi decretado o Plano Cruzado, e a inflação veio para zero, havia uma conta simples de ser feita. Você pegava os depósitos à vista, que nunca foram remunerados, multiplicava pela inflação, que era o mínimo que o banco cobraria, e você chegaria a um número muito maior do que o lucro do banco. Portanto, um bom analista chega à conclusão de que se aquele número vai virar zero, o banco vai passar a dar prejuízo. A conclusão óbvia, todo mundo foi nessa tese, e os bancos começaram a ser vendidos por quase nada. Nós acreditávamos que não tem país sem banco, então alguém vai sobreviver. Quem eu não sei. E na tese dos 5%, nós não podíamos nem sonhar, mesmo com os preços aviltados, em ter 5% do Bradesco, do Itaú, do Banco do Brasil. Então nós fomos para o segundo time. E o segundo time era Nacional, Bamerindos, e Unibanco. E aí sim, aí foi uma questão de escolha. A gente acreditou que esse era o mais provável sobrevivente. Aliás, essa tese, de uma certa forma, foi comprovada. Meio triste, mas foi comprovada. E isto... Então, a nossa participação lá, eu diria, fora o fato de que a gente escolheu muito bem e que o banco sempre teve gente muito competente e, portanto, nós não entendíamos da indústria para agregar nada, foi só num momento, eu diria que foi importante, em que o Unibanco entendia que crescer via consolidação era muito importante, porque o mundo moderno ia ter menos bancos e bancos maiores, e havia uma restrição dos controladores, porque eles tinham o controle do Unibanco quase que no limite da necessidade deles do capital ordinário. E aí eu fui na época o presidente do Banco era Israel Van Boen, o Pedro, que era o controlador, e disse: olha, nós estamos aqui por causa de vocês. Portanto, se vocês quiserem fazer um esquema à la Itaúsa, ou seja, alavancado, em que a controladora, vocês vão aumentar a sua capacidade de crescimento. E, portanto, vocês podem absorver outros bancos, emitindo novas ações ordinárias. E assim foi feito, foi criado a Unibanco Holdings, que mais tarde passou a ser o que viabilizou a incorporação do Banco Nacional. A história é longa, não quero entrar em detalhes, mas este foi um dado importante. Mas teve muitas outras ocasiões que dados... Quer dizer, como a gente participou e sempre tinha um caráter de ativismo, foi diferente. Foram outras atitudes que a gente teve, eu só me lembrei dessa. Não para não dizer que a gente não teve casos problemáticos, tivemos diversos. Normalmente, é mais ou menos que nem investimento em arte. Se você começar a comprar coisa baratinha e tiver um pouquinho de critério para comprar, por mais que você erre, 1 ou 2 que você acertar em 10, em geral pagam com folga os 8 que você errou. Esse é um pouco da tese. Então nós erramos um pouco. Nas vezes que nós erramos, em geral, a gente tinha o discernimento de sair logo. É difícil isso. Isso é das coisas mais difíceis, porque normalmente não é que sua tese fica furada. Normalmente é porque é uma combinação de coisas. Você sempre acha que você está perto da praia e nem sempre. Então, teve ocasiões que a gente errou, mas os acertos foram tão maiores do que os erros
que isso, de uma certa forma, facilitou a nossa vida. Bom, a gente foi desenvolvendo nisso. Havia uma outra questão, e aí na hora que a gente começou a se tornar um pouco mais, digamos, maiores nessa atividade de ser parceiro minoritário, sócio minoritário de grandes empresas, estar no turnaround, não sei o quê, eu comecei a conviver com outros gestores. Só para vocês terem uma ideia, em geral todo mundo aqui é muito moço, a palavra governança corporativa acho que foi inventada depois de 1990. Não havia naquela época, ninguém falava nisso, e muitas das palavras que hoje se falam, ninguém nem sabia. O mercado de capitais no Brasil era constituído de empresas que tinham um dono certo, com endereço, telefone, não tinha erro, era lá que era o dono. Alguns deles com mais visão de futuro e consciente de que aquilo era uma sociedade, anônima, mas é uma sociedade. Outros nem isso, outros que achavam que a emissão de ações preferenciais, que era o mote da época, que já chegou a ser 3 vezes o número de ações ordinárias, a possibilidade legal, era um título que ele emitia e que um dia, se o cara desse sorte, ele teria a chance de resgatar. Mas não era mais que isso. Havia muito controlador no Brasil que jamais entendeu qual era o papel dos sócios minoritários. Foi uma coisa muito mais recente e que eu diria que eu assisti bastante. Bom, com essa experiência toda, acabou que a gente acabamos vendendo a revenda Caterpillar no final da história para se dedicar só a isso. Nesse momento desculpe, agora eu estava querendo dizer o seguinte, que uma das coisas que eu percebi que era uma vantagem relativa, em geral, todas as coisas que você acerta, você só vai perceber o acerto anos depois. E aí você começa a traçar a teoria do porquê eu acertei. Mas a teoria, em geral, é uma retrospectiva do que aconteceu. E eu percebi que parte da nossa fortaleza ao aplicar no mercado de ações era que nós vivíamos basicamente de recursos não exigíveis. Porque era o capital da companhia, quem não estivesse achando bom que vendesse a ações, era uma companhia aberta com as nossas investidas. E quanto todos os demais não, mas eu diria que a grande maioria dos players no mercado, eles vivem de recursos exigíveis, cotistas. E recursos exigíveis, em geral, com o seguinte papel: quando tudo está bem, eles querem aplicar, e quando tudo está mal, eles querem sacar. Então você é um fator no sentido contrário do que deveria ser. Você trabalha para os preços piorarem quando as coisas estão mal, e você trabalha para os preços melhorarem quando as coisas estão bem. E essa posição que a gente tinha, que era um recurso não exigido, nos dava assim, um poder de fogo enorme. Me lembro de muitas vezes ter discutido isso com alguns gestores, com a Dínamo especialmente, porque eles têm a tese até hoje, e a competência deles é inegável, de que os fundos que eles montavam, que tinham prazo de resgate de 7 anos, 10 anos, 12 anos, aquilo era quase que como um não exigível. Eu falei, infelizmente, 7 anos chega, 10 anos chega, 12 anos chega um dia. E, portanto, você não pode ter a mesma visão de um não exigível. O caminho seria montar uma companhia aberta, onde as pessoas pusessem os recursos e, se quisessem, vender suas ações. Foi muito tardiamente que isso foi tentado no Brasil. A Tarpon tentou um pouco, a GP tentou um pouco, mas esses recursos não exigíveis nunca significaram nenhuma parcela significativa, nunca representaram muito. Então, portanto, não foi daí que veio o poder de fogo deles. Na minha opinião, erradamente, porque Berkshire Hathaway é isso. Você pode gostar ou não gostar do que ele está fazendo. Não gosta, vende ação. Está gostando, compra mais. Mas pedir seu dinheiro você não pode. É decisão dele. Então, portanto, ele tem uma vantagem competitiva enorme. Bom, a minha primeira experiência com recursos não exigíveis, ou exigíveis, foi em 2000 e pouquinho. Eu fiz uma parceria com a Rio Bravo, para um fundo chamado Fundamental, para aplicar em ações recursos exigíveis. E só um detalhe, quando a gente fez as primeiras viagens para tentar captar nos Estados Unidos,
e a gente contava todos os objetivos, que eram muito parecidos com aquilo que sempre tinha feito, e dizia que o prazo de resgate era 60 dias, os americanos falavam, vocês estão brincando. Uma das duas coisas está errada. Ou bem vocês não têm esse projeto aqui, ou bem vocês não estão dando 60 dias, porque com 60 dias você não pode ter esse projeto. Então, ó, infelizmente, no Brasil de hoje, 60 dias é longo prazo. Então, o que você vai fazer? Normalmente, ter 60 dias, de uma certa forma, é um constrangimento para o investidor muito apressadinho. Mas continua a ser um prazo ridículo, e depois disso, muita gente foi bem sucedida, estabelecendo prazos muito maiores do que isso. Mas essa experiência, então, com a Rio Bravo, no Fundamental, foi muito boa, para mim, principalmente, porque eu comecei a dar valor para coisas que até então eu não achava nem tão importante. Assim, a liquidez, por exemplo. Liquidez nunca foi uma coisa na minha cabeça, porque liquidez, você está lá para sempre. De novo, porque, e aí tem a ver com o tema, eu estava preocupado com a empresa investida. Eu não estava preocupado com a ação que eu tinha da empresa investida. Certo? A ação, um dia você sai, um dia você vê, se for o caso, mas você tem que saber que o negócio está indo bem, que está melhorando, você tem que fazer, está fazendo as coisas certas. Essa é a preocupação fundamental. Mas não é, quer dizer, isso não pode ser o único vetor na aplicação de recursos. E aí, quando apareceu a questão de liquidez, e a gente tentou estabelecer assim, umas diretrizes operacionais. Uma das diretrizes é que a gente precisava medir quanto a gente tinha de uma determinada ação, quanto era negociado por dia, quantos dias a gente precisava para sair, vendendo 20%, 30% do volume. E aquilo era um dado que até então, nunca na vida eu tinha nem imaginado que podia preocupar a cabeça de um gestor. Mas, de novo, foi uma experiência riquíssima. A gente foi muito mais bem sucedido com fundações brasileiras do que a captação de recursos externos. É engraçado que essa derivada dos investidores institucionais no Brasil, e eram as fundações, nossos principais investidores, e a gente tentou num determinado momento vender a eles a ideia de que vocês têm que se internacionalizar, até porque o mercado de capitais é internacional e as bolsas brasileiras vão se internacionalizar. Mas não fomos bem sucedidos nisso, infelizmente, e até hoje eu acho um absurdo. Alguém como a Previ, que tem 90 bilhões de reais aplicados, e 99,9% disso está no Brasil. Ou seja, ele certamente está dando ao assistido dele, ao objetivo, que é o objetivo pelo qual ele aplica, uma instabilidade. Ou seja, o sujeito que está trabalhando no Brasil, numa empresa brasileira, e cuja aposentadoria depende do Brasil e das empresas. Então, portanto, eventualmente você está criando uma instabilidade desnecessária. E, ao mesmo tempo, é engraçado que esse mesmo pessoal aplaudia a vinda de capital estrangeiro para o Brasil, que, aliás, foi super salutar, foi a melhor coisa que aconteceu para o mercado de capitais, foi quando os estrangeiros começaram a vir seriamente. O nível das análises melhorou muito, o nível de entrosamento com as empresas melhorou muito. E eu gostaria de destacar mais um ponto também que eu vivi, e foi mais ou menos coincidente com essa época do Fundamental, que foi a criação de corporations no Brasil. É engraçado que até então, de novo, as companhias tinham um dono, um endereço, telefone, tinha dúvida que aquele cara era o dono. Porém, eles mesmos já tinham uma certa noção de que eles não eram eternos e que as famílias tendem a ter uma progressão geométrica. Normalmente uma pessoa tem 2, 3, 4, 5 filhos, cada um dos filhos tem não sei quantos filhos, então você que estava com um, de repente tem que conversar com 25, conversar com 100. Então, e as coisas, eventualmente, é mais fácil você se entender com 100, digamos, estrangeiros, alienígenas para a sua coisa, do que com os primos. E isso foi, de uma certa maneira, e por mais jocoso que isso possa parecer, isso foi uma parte do motivador da criação das corporations no Brasil. Ou seja, as pessoas começaram a perceber que não só iam ter que dividir ou em casa ou fora de casa, e mais do que isso, que para acompanhar o desenvolvimento que eles precisavam, o sentido da companhia é muito mais captar do que distribuir.
Só os negócios maduros e que não têm crescimento previsto é que são mais distribuidores do que demandantes de recurso. E aí a gente assistiu as primeiras... Me lembro que a primeira empresa aberta de fato no Brasil, eu acho que a Renner se pleiteia, alguém aqui se pleiteia, alguém que eu já ouvi pleiteia ser eu, na minha vida, foi a Eternit. E a Eternit foi pelo motivo negativo, ou seja, porque as pessoas tinham medo do amianto. Como as pessoas tinham medo do amianto, e houve também um fato na Eternit que eu só fui descobrir muitos anos mais tarde, de que quando a Eternit precisou de dinheiro para desenvolver uma nova mina de amianto em Goiás, até então era na Bahia, ela foi ao BNDES e pediu dinheiro emprestado. O BNDES falou, você é estrangeiro, pela regra aqui, para estrangeiro eu não posso emprestar. Só que eu acho que eu tenho um palpite que eu posso dar que pode te ajudar. Por que você não pega o capital? Separa capital ordinário, preferencial e cria... E faz o seguinte, você vende boa parte das suas ordinárias, coisa que ela fez, fica apenas com 1/3 do capital ordinário e fica com todo o capital preferencial. Tecnicamente, pela lei brasileira, você não será controlador dessa companhia, porque você só tem 33% das ordinárias. Porém, se você criar um conselho de 5 pessoas e que 2 dos indicados serão preferencialistas, você vai ter o controle do conselho e vai mandar na companhia. E assim ela fez. Essa história eu estou repetindo porque me foi dito, né? Eu fui conselheiro lá há uns 10 anos, e foram eles que me disseram. É assim que funcionou, e com isso o BNDES pôde emprestar o dinheiro, a mina foi desenvolvida, tudo isso. E ela, por esta razão absolutamente torta, foi a primeira empresa que eu vi que não tinha um controlador definido, embora os franceses mandassem. Só que os franceses mandavam, e a pressão contra o amianto crescia na Europa todo dia. Num determinado momento, e a Saint-Gobain, que é a controladora da Eternit, dizia nos seus relatos na Europa de que ela não tinha nada a ver com amianto no mundo. O que, para nós, a gente sabia que era uma certa mentira, mas que, tecnicamente, segundo ela não tinha, porque ela não era controladora de nada. A equivalente da SEC francesa foi aceitando isso, mas foi ficando mais e mais desconfiada de que aquilo não era uma boa coisa, até que num determinado momento fez pressão e a Saint-Gobain, em 30 ou 60 dias de pregão, vendeu os 33% das ordinárias que ainda restava a ela, e de repente a companhia ficou pulverizada. E é engraçado porque eu fui visitar cada um dos compradores, os importantes, e dizendo, olha, a gente precisa sentar no mínimo para conversar, porque nós agora é que mandamos numa empresa que não tem dono. E não sei como é que a gente vai fazer isso, mas, engraçado, na época eu chamava esse grupo de um exército de Branca Leone, porque cada um veio do jeito que podia. Um trouxe uma garrucha, outro trouxe um estilingue, e foi juntando as coisas. O fato é que foi muito bem. A gente formou um grupo, a gente permitiu as preferenciais serem convertidos em ordinários, entrar para novo mercado, que tudo ali era possível, uma vez que ninguém tinha o desejo do controle da companhia, isso não era um dado importante, a companhia rodava muito bem, sempre rodou muito bem, foi um excelente gerador de caixa, e por causa da questão do amianto, desaconselhava o investimento. Então, portanto, era assim, uma pagadora de dividendos que não tinha mais tamanho e não parava de gerar. E isso, quer dizer, com esse caminho torto, na minha opinião, se formou a primeira corporation. Não tinha dono, não tinha corte acionista, não tinha nada. E assim, eu pelo menos vivi lá uns 8 anos nessa condição no conselho e funcionou muito bem. Sempre era uma verdadeira democracia de capital. Se votava todos os assuntos, como devia ser, e nunca houve assim um conflito insuperável. Bom, muitos anos, como eu contei aqui, a nossa participação mais bem sucedida que a gente teve foi a participação no capital ordinário do Unibanco, que acabou se tornando uma participação na Unibanco Holdings. Essa é a forma, os controladores e mais alguns acionistas, éramos nós, o da Canjo, a Sul América e o Commerce Bank, formamos a Unibanco Holdings para poder permitir a incorporação do Banco Nacional e a emissão de ações preferenciais para a RAET do Banco Nacional. E
Em 2008, quando o Unibanco foi incorporado pelo Itaú, o que nós fizemos, nós que éramos parte do acordo de acionista, grupo de controle, não sei o quê, passamos a ser um pedacinho mínimo lá do capital do Itaú, e a gente achou que não havia nenhum interesse estratégico em permanecer no capital do Itaú. Então, o que nós fizemos foi distribuir, e ainda havia uma operação fiscal interessante, que eu falo com essa liberdade, até porque já passou o prazo de que ela possa ser contestada. É o seguinte, a ação estava lá um custo no nosso balanço ínfimo. A gente podia distribuir essa ação a custo, e o acionista que recebesse, se por acaso vendesse a ação, ia pagar imposto de renda sobre a diferença entre o preço que vendeu e o preço de custo pelo qual ele recebeu, que era ínfimo. Então ia pagar quase que 15% sobre a totalidade do preço de venda. Só que se fosse a pessoa jurídica que pagasse, ela pagaria 27 mais 10 de pescofia, enfim, esse número dos 15 passava para os 37. Então era interessante fiscalmente fazer a distribuição para os acionistas, até porque não tinha mais nenhum interesse estratégico. Quando nós fizemos isso, o passo seguinte foi, a gente criou uma gestora, com essas ações do Itaú que todo mundo recebeu e que significava 85% do patrimônio da empresa naquele momento, a gente criou uma gestora, isso foi em 2008, que é a qual eu vivo até hoje, que chama Teorema, que tenta, de uma certa maneira, então eu diria que é uma derivada mais madura daquilo que a gente começou a fazer na década de 80. Mais madura por quê? Porque já entendeu o que é liquidez, já entendeu uma série de coisas, como é que deve ser a governança e coisas desse tipo. Já estamos no mundo de corporações no Brasil, já não é mais um mundo de donos definidos. Então, a Teorema vem, ainda assim, tem um certo gosto pela atividade do passado. Quer dizer, a gente continua querendo procurar coisas que estão mal precificadas, mal vistas, que a gente entende que são conjunturalmente mal vistas e que tenham alguma oportunidade com a nossa ação, com o nosso ativismo dentro da empresa, de uma reprecificação. Normalmente a gente sempre pensa em coisas, nada no curto prazo. Ao contrário, se quiser, alguém vier dar uma dica, assim, compra não sei o quê, porque isso eu detesto coisas que são ou acontece ou não acontece. Detesto. Eu acho que o pior investimento que você pode fazer é que você ficar no 0,1. 0,1 normalmente não é uma boa oportunidade, de jeito nenhum. Então, o Teorema está nessa tese até hoje, de tentar procurar, ao mesmo tempo que tem preocupação com liquidez, e que também o terceiro momento dessa preocupação com liquidez passou a ser uma preocupação com empresas perenes. Ou seja, a gente quer indústria que vai viver para sempre, a gente acredita, e hoje tudo tem um negócio de disruptivo, tudo é disruptivo, então é possível que amanhã não tenha banco, é possível, eu não acho, mas é possível. Ainda assim, e nossa maior posição é Itaú, nós entendemos que Itaú é algo que vai navegar bem por todos esses anos. Nós temos uma posição grande, isso tudo dentro da parte da área de liquidez. Tem uma posição, para nós, também grande na B3, BVMF, que a gente entende também, quer dizer, que o trade de ativos financeiros é uma atividade crescente, não vai ser decrescente, e ela é cada dia mais importante. Ao mesmo tempo que a gente tem participações menores e que são, digamos, mais arriscadas, se esse é o termo. Só com um último comentário, eu queria comentar o momento atual, e eu já vou de antemão pedindo desculpa se eu parecer muito entusiasmado, porque eu sei de tudo que ruim pode acontecer. Eu sei que 2018 está aí na frente, eu sei que o Lula pode voltar, eu sei de uma opção de coisas. Porém, não me parece que esse vai ser o predominante. Parece que nós já estamos há 2 anos numa maré positiva, desde que começou com o movimento do impeachment da Dilma, quer dizer, essa consciência nacional
de que as contas têm que ser pagas, que o mundo tem que ser eficiente. Tudo isso, eu acho que vem vindo. Provavelmente nós estamos se é para usar um termo técnico, de novo, também não gosto dessas coisas, mas um canal de alta que pode durar muitos e muitos anos, desde que não me parece que o país vai optar por nada, digamos, irresponsável. Então, eu estou bastante positivo em relação ao que pode acontecer. Eu estou no conselho da B3 e lá agora, de umas 3 reuniões para cá, a gente começa a reunião com cada um dos conselheiros, dando seus palpites sobre o que vai acontecer no Brasil, sobre como é que estão as coisas. E lá a B3 é um ambiente dominado pelos bancos. E banqueiro, por tradição, é meio negativo, né? Fala sempre de tudo ruim que pode acontecer, não sei. E eu saí de lá brigando, falei, então será que sou eu o banqueiro aqui? Porque vocês são todos animados. Eu sou menos animado que tem lá, ainda assim. Basicamente, eu acho que o fundamento por trás da maioria das coisas é que ninguém nunca viu como é que o país reagiria a taxas de juros realmente baixas, estruturalmente baixas. Você pegar todos os títulos de longo prazo, não há nenhuma previsão de volta significativa da inflação, nem de aumento significativo de juros. Então, nós vamos viver pela primeira vez na história desse país um período de uma certa estabilidade com taxas de juros atrativas que dão negócio. Então, esse é o ponto. E até fazer uma brincadeira, tem um colega lá, o Florian Bartonek, alguns devem conhecer, e tem uma gestora, a Constellation, e ele me disse o seguinte, aliás, ele disse lá para todo mundo, eu passei muitos e muitos anos da minha vida tendo que lidar com um analista que nunca na vida tinha visto um bear market. E eu era o cara que dava sempre a recomendação, pode não ser assim, pode dar errado, vai com cuidado, não é assim que as coisas acontecem, não sei o quê. E, em geral, eu estava errado porque nós estávamos num bull market que continuava. Ele falou, meu problema nos últimos 2 anos tem sido lidar com analistas que nunca viram um bull market. Eles sempre acham que vai dar alguma coisa errada. E bull market é assim, você não tem muita explicação por que as coisas vão, mas as coisas vão. Agora, só isso que eu tinha para dizer. Se alguém quiser alguma pergunta, agradeço muito a paciência que vocês tiveram me ouvir.